Eu lembro que eu passei para vocês que talvez você já tenha executado um PDCA, mas não tenha consciência disso. Bárbara, como assim? Como que eu já talvez tenha aplicado o PDCA e ainda não sei? Eu vou te mostrar um exemplo. A partir desse exemplo, nós vamos então abrir toda a metodologia, como implementar as 4 etapas de uma forma muito simples. Qual é a importância de se escolher um tema do PDCA, como executar as tarefas, como olhar para esse tema, para cada parte, cada etapa do PDCA. E o exemplo que eu venho trazer para vocês é: você algum dia já excedeu seus gastos mensais, ou seja, estourou o seu orçamento, né? Gastou mais do que ganha? Talvez, acredito que não, acredito que tenha sido só eu um dia, vocês não, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos pro exemplo. Imaginem que você tenha, né, chegou numa situação onde você está gastando mais do que ganha. Tá? Está no, como diz, estamos no vermelho, né? O que acontece? Gente, isso é algo estratégico para você, ou seja, é algo extremamente relevante. Você precisa fazer um PDCA para identificar qual é a causa, né, do porquê você está gastando mais do que você ganha. Para a empresa é a mesma coisa. Então a empresa ela tem um orçamento, né? Ela destina esse orçamento para os gastos, né, dentro de um determinado período. E o que acontece? Muitas vezes a empresa gasta mais do que aquele recurso que ela tinha disponível. E você precisa fazer um PDCA para redução de custos, entender o que está excedendo esses custos. É a mesma coisa, só muda a dimensão. Vamos voltar para o nosso exemplo então, pessoal? Bárbara, entendi que é relevante, né? Tanto para mim, no meu caso, como na empresa também. Quer dizer que eu começo a fazer o PDCA então em temas relevantes, preferencialmente. Então, normalmente o que acontece? Se você for fazer um PDCA em algo que não vai te dar tanto retorno, não vai impactar dentro da empresa, imagine que você está um tempão, você dedica um tempo para isso. São pessoas que estão envolvidas e você chega ao final do seu trabalho, atinge o resultado? Atingiu, tranquilo, mas não foi legal, não foi relevante para a sua área, para o seu processo. Então, sempre quando for fazer um PDCA, tenha em mente que ele precisa ser relevante. No nosso caso, excedemos os nossos gastos mensais, estamos gastando mais do que ganhamos. O que faremos? Como começaremos o nosso PDCA? Primeira etapa. Vamos supor que você seja um pai ou uma mãe de família e você tenha lá, o casal e um filho, tá? Para o nosso exemplo aqui fica mais fácil. O que você vai fazer? Parte do planejamento. Você vai levantar fatos e dados, ou seja, quais são os seus gastos mensais, isso de forma ainda geral, né? Nos últimos 12 meses, 2 anos. Escolha um determinado período. Importante que esse período seja considerável para você entender qual foi foram os comportamentos desses gastos. Então, coletou as informações dos seus gastos totais mensais nos últimos 12 meses. Vamos escolher o período de 12 meses para ficar mais fácil. Identifiquei. Bom, quem são as pessoas que fazem parte desse orçamento, né, dos gastos? Você, a sua esposa, o seu marido e o filho. Bom, quais são os gastos? Eu ainda não estou falando em valores, eu estou falando de quais são os gastos. A gente gasta a luz, condomínio, aluguel, telefone, alimentação. Bom, faz um apanhado, lista todos os gastos que vocês tenham dentro de um mês. Esses gastos a gente chama de contas fixas e variáveis, ou seja, todo mês eu tenho o aluguel, o condomínio, a água, luz, gás, o que for, certo? A escola do filho. E alguns meses eu tenho os gastos variáveis. Então, por exemplo, a ida ao shopping, né? Uma viagem esporádica. Então, dentro de uma empresa, pessoal, é a mesma coisa. Você vai ter gastos fixos, que a empresa vai ter, e gastos variáveis. Você precisa entender como que são compostas essas contas, como elas são formadas. Feito isso, você vai listar também o quanto você ganha, né?
por mês. Se o teu problema é que você está excedendo o seu ganho mensal, seus custos estão excedendo seu ganho, você precisa listar quanto você ganha, é entendimento do estado atual, certo? Então, nos últimos 12 meses eu tenho um salário X lá por mês. O seu salário, se a sua esposa ou seu marido tiver também entra dentro da conta. A gente está falando do gasto de toda a família, né? Toda a renda que vocês tenham aí mensalmente durante os últimos 12 meses. Feito isso, você já começou a entender seu estado atual. Você precisa definir uma meta. Qual a meta que você quer chegar? Então, qual é o máximo de gasto mensal que eu quero ter, né? Com todos os custos que eu tenho, né? As despesas que eu tenho, e até quando? Então, bom, eu quero gastar no máximo, eu quero ter um custo máximo mensal de X mil reais até final do dia 31 de dezembro deste ano, ok? Então, você coloca lá a sua meta, né? Junto com a família. Importante, se você tem alguém que divide isso com você, seja ou só para gastar ou para acrescentar, ou os dois, você precisa envolver essas pessoas. Esse é um ponto bem importante, porque não é você sozinho que vai definir a meta. Você precisa fazer com que essas pessoas participem dessa definição, porque elas também vão se sentir donas desse processo. Agora, imagine, se você coloca uma meta muito desafiadora, a sua esposa ou seu marido vão dizer, né? Ah, eu não concordo com isso. Não, isso foi uma meta que você colocou. Então aí já começa a divergência. Na empresa, da mesma forma. Todos precisam construir as metas juntos. A meta juntos. Por quê? Porque senão vai ficar aquela coisa. Ah, isso foi o líder que escolheu. Não acredito que a gente vai atingir isso nunca, mas ele definiu que foi assim. Entendem a relação? Definida a meta, a gente vai para a análise do estado atual. Bom, agora a gente começa a detalhar. Quanto que realmente é o gasto em transporte? O que compõe transporte? É gasolina, é seguro, é ônibus, o que for. Então você já começa a detalhar os gastos dos últimos 12 meses. A gente está falando também de alimentação. Opa, alimentação hoje vem pesando no bolso. A gente sabe que com os aumentos, né, tem um percentual maior aí dentro do nosso orçamento. A alimentação é muito amplo. Isso eu vi lá no inicinho, lá no contexto, né, entendendo o meu estado atual. Agora eu preciso fazer análise disso. A alimentação está dividida em quê? Supermercado, né, almoço ou jantares fora, algum pedido, né, de delivery, padarias, né, você vai entender o quanto que você está gastando. Eu sugiro nesse momento, é uma sugestão, utilizar o gráfico de Pareto. Por quê? Porque o gráfico de Pareto, ele vai te mostrar quais são os teus 20%, probabilidade, né? Teus 20% de gastos que representam 80% desse valor. Então, por exemplo, se a gente fez um gráfico de Pareto e a gente entendeu que um dos consumos mais altos, vamos trabalhar nesse que é mais tranquilo, nesse momento para o nosso exemplo, é alimentação, né? E quando eu abri alimentação, eu vi que padaria é o gasto que é o maior gasto que eu tenho. Opa, peraí, sentou toda a família, avaliou. Vamos fazer um brainstorming? Por que a gente gasta em padaria? Ah, porque ela fica mais prático. Ah, porque é mais gostoso. Ah, porque tá tudo fresquinho, ali o pãozinho fresquinho. Ah, porque a gente não tem tempo de almoçar, de tomar café da manhã todos juntos. E por aí vai. Você fez um brainstorm. E aí você pode fazer, né? Existem várias ferramentas que você vai aplicar nesse momento. Mas vamos resumir aqui, fizemos os 5 porquês, né? As crianças adoram fazer 5 porquês. Adulto já às vezes é meio receoso, mas é uma ferramenta muito importante. Feito os 5 porquês, descobrimos que estamos fazendo nosso café da manhã na padaria porque acordamos muito tarde, né? Então a gente não tem tempo para sentar fazer o café da manhã. Opa, peraí. A gente vai agora evidenciar se isso realmente está acontecendo, se é por causa disso que a gente está indo para a padaria. Vamos acompanhar aí durante uma semana, né, para ver se
ou um determinado período para avaliar se realmente é isso. E, cara, foi, né? Nós estamos acordando muito tarde e aí acontece de que a gente não tem tempo e a gente vai para a padaria. Pela comodidade, por estar perto, né? Por todos os motivos que eu já citei aqui. Essa é a causa raiz do nosso problema, desse nosso problema. Chegando ali, podem ter outras, tá, gente? Aqui é só para a gente conseguir aí dar andamento no nosso case. Bom, a causa raiz é que acordamos tarde. Evidenciamos, precisamos de um plano de ação. Ainda a gente está na parte de planejamento do PDCA. Vejam o quão ele é importante, porque se eu realmente não identificar a causa raiz correta, eu posso não solucionar o meu problema. Claro que nesse caso podem ter mais causas, né? Mas a gente vai tratar com essa. Vamos fazer um plano de ação? O que nós vamos fazer? Bom, nós vamos colocar todos vão colocar o despertador 30 minutos mais cedo, vamos deixar também organizada a roupa que a gente vai vestir, né, para ir para o seu trabalho, para a escola, preparada já na noite anterior e algumas outras ações. Existe cada responsável por cada ação, certo? Então não podemos colocar lá responsável, família ou todos, não. A gente precisa que cada ação tenha o seu responsável. Por mais que todos irão fazer, importante que esteja especificado, porque talvez você e seu filho façam e a sua esposa ou o seu marido, né, não faça, não esteja cumprindo a ação. Então é importante que tenha uma gestão e que realmente tenha lá quem vai fazer o quê e qual é o prazo. Feito isso, nós vamos então para a parte do que é a parte da execução, né? Aí tem toda a execução. Vocês lá no planejamento definiram com que frequência vocês vão avaliar esse ponto, né? Essas ações. Por quê? Lembrem que eu falei que é muito importante ter uma gestão dentro do PDCA e essa parte é crucial. Por quê? Porque precisa ter esse acompanhamento, esse follow-up, né? Ou seja, e aí, chegou no final da semana, estamos ou não estamos cumprindo? Quem está fazendo, quem não está fazendo? Né? Se não está fazendo, por que não está fazendo? E por aí vai, são os ajustes necessários. Fazemos então esse acompanhamento, né, para ver realmente se a gente atingiu a meta ou não. Lá no final olhamos, opa, atingimos a nossa meta. O que nós vamos fazer? Padronizar. Então, a partir de hoje, realmente isso vai virar rotina, um padrão. Temos lá o nosso padrãozinho de que todos vamos acordar 30 minutos mais cedo, deixar a roupa organizada e por aí vai. Mas alguns padrões foram criados. Todos foram treinados, todos estão cientes de como fazer, ninguém tem dúvidas. Caso tenha alguma das ações lá do plano de ação que não foi assertiva, ou seja, que não deu muito certo, ou que alguma pessoa não soube fazer muito bem, tem que ser montado um plano para dizer o seguinte, bom, como nós vamos corrigir essa rota, certo? E aí nós finalizamos aí com o nosso PDCA. Obtém-se, né, o resultado desejado, então, ou seja, nós atingimos a meta, estamos dentro do orçamento, porque nós nos desafiamos a tomar o café da manhã em casa, em família, mudando alguns hábitos e não mais na padaria. Dentro da empresa a gente vai fazer a mesma coisa. Ah, Bárbara, eu vou tomar agora café em casa, não vou tomar na empresa? Não, não é esse ponto, gente. O ponto é, eu vou começar a olhar custos fixos, olhar custos variáveis, detalhar esses custos, identificar a causa raiz, propor plano de ação, acompanhamento, follow-up, avaliar se realmente isso está acontecendo, né? Se a gente atingiu o resultado também, e o que for na última etapa, né? E o que for necessário, fazer a padronização ou fazer um plano de contenção para que isso não volte a acontecer, certo? Executamos o nosso PDCA. Tranquilo até aí? Mas tem um ponto. Eu não vi a sua família comemorar os resultados. Lembre? A gente precisa comemorar os resultados. Então, então nessa comemoração a gente vai gastar o que a gente economizou. Não, né, gente? Mas tem que ter uma certa comemoração, um momento em família, porque é importante, foi uma vitória de vocês, né? E isso vai estimular para que vocês façam outros PDCAs. E da mesma forma na empresa também isso acontece.
Importante lembrar que não existe apenas um trabalho PDCA, isso é um ciclo, ele se repete. Talvez você vá em algum momento, não, então vamos ver agora quais são os novos custos que a gente está tendo que estão muito altos, ou as despesas que estão muito altas, né? Que a gente pode tratar isso de novo num ciclo PDCA. Então, como a gente fala, ciclo PDCA, né? Isso se repete continuamente, a melhoria contínua. Nas empresas é importante que você tenha uma forma disso acontecer. Não aquela coisa, fizemos uma vez um trabalho de PDCA. Não, isso precisa ser estruturado, né, através de um programa, com regras, né, tudo muito bem estruturado para que realmente esse ciclo aconteça. Importante de tudo isso, não pule etapas. Um problema bem entendido é um problema quase resolvido. Volto a repetir. Faça as etapas na sequência que você sim vai ter um excelente resultado. E aí eu te pergunto, qual é a dor, o que te incomoda hoje dentro da sua empresa e que você vai realizar um PDCA? Conte aí para mim. E caso você tenha alguma dúvida, escreva pra gente, porque talvez a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa e eu posso contribuir, a gente possa discutir sobre esse assunto.